No vídeo anterior, vimos como determinar as entalpias de aquecimento para substâncias puras. Entretanto, é bastante comum em aplicações metalúrgicas termos que determinar as entalpias de aquecimento para materiais compostos por diversas substâncias. Esse é o caso, por exemplo, das ligas, das escórias e dos mates, que são soluções de sulfetos. Neste caso, é bastante raro encontrar valores de calores específicos tabelados para esses materiais, uma vez que suas composições químicas podem variar bastante. Uma alternativa, neste caso, é aplicar o princípio da aditividade. Isto é uma aproximação que pode ser usada, mas sempre se deve dar preferência a valores tabelados de calor específico, caso estes estejam disponíveis. Neste princípio da aditividade, o que se faz inicialmente é determinar a fase do material a uma dada temperatura. Isso é feito utilizando o recurso de diagramas de fase. Uma vez determinada essa fase, o que se faz é calcular as entalpias de aquecimento dos constituintes isoladamente, que são as constituintes puros, acrescentar as entalpias de mudanças de fase, caso isso seja pertinente, e somar essas entalpias considerando os números de mols individuais de cada uma das substâncias. A seguir serão apresentados dois exemplos, um para cálculo de entalpia de aquecimento de ferro-gusa e outro para cálculo de entalpia de aquecimento de escórias. No caso de gases, esse princípio de aditividade ele é exato, uma vez que as interações entre os diferentes componentes dos gases, considerando seu comportamento ideal, não altera o valor do calor específico das substâncias individualmente, e aí pode-se simplesmente obter a entalpia total, somando os valores das entalpias individuais de cada um dos componentes da mistura gasosa. Neste exemplo, então, será realizada a determinação da entalpia de aquecimento de 1 kg de ferro-gusa de 25 centígrados até 1450 centígrados. A composição do ferro-gusa está especificada aqui, 94,5% de ferro, 4,5% de carbono, 0,5% de silício e de manganês. Essa análise está fornecida em termos de porcentagem em massa. A temperatura final, 1450 centígrados. Como mencionado anteriormente, o primeiro passo para aplicar o princípio da aditividade é determinar o estado físico do ferro-gusa na temperatura de 1450 centígrados, considerando o teor de carbono presente nele e dos demais elementos. No caso, será utilizado o diagrama de fase ferro-carbono, já que os teores de silício e manganês são pequenos, espera-se que o efeito desses elementos seja relativamente baixo. Neste caso, temos nesse diagrama de fase a temperatura na ordenada, o teor de carbono. Então, considerando o teor de carbono de 4,5% e a temperatura de 1450, nós constatamos que essa liga, este ferro-gusa 1450, estará no estado líquido. Consequentemente, todos os elementos presentes nele estarão nesta fase. Consultando os dados termodinâmicos, nós constatamos que o ferro puro, nesta temperatura de 1450 centígrados, estaria na forma de sólido delta. O carbono estaria na forma sólida, o silício e o manganês estariam líquidos se cada um deles estivessem puros. Aqui já foi calculado inicialmente os números de mols de cada um dos componentes, usando as metodologias que foram desenvolvidas na parte 1 deste curso. No ferro-gusa, todos os elementos estão no estado líquido, como podemos constatar no diagrama de fase visto no slide anterior. Então, inicialmente, determinamos as entalpias de aquecimento de cada um dos elementos individualmente. Pegamos a expressão para o sólido delta, usamos a temperatura de 1450 e o valor obtido corresponde a 13.163 calorias por mol. No caso do carbono puro, ele estaria no estado sólido, o valor para o aquecimento dele, 6.818. No caso do silício e do manganês, estes elementos já estão líquidos nessa temperatura de 1450, então as expressões que são utilizadas para cálculo das entalpias de aquecimento já incluem a entalpia de mudança de fase. Interessante que cada um dos que estejam acompanhando este curso verifiquem esses números usando as correlações presentes nos dados termodinâmicos. Como no caso do ferro e do carbono, essas substâncias puras estariam sólidas e no gusa elas estariam líquidos,
para contemplar a variação de entalpia associada à mudança de fase, seria necessário acrescentar a entalpia de fusão. No caso do ferro, este valor é encontrado, tabelado, então ele é agregado ao valor da entalpia de aquecimento para incluir o efeito da mudança de fase. No caso do carbono, essa entalpia ainda não foi determinada. E alguns valores que são encontrados hoje em dia na internet, eles encontram uma discrepância muito grande, às vezes até de ordem de grandeza. Então, a opção adotada no presente momento é de não utilizar este valor e apenas fazer a aproximação de desprezar o efeito dessa entalpia. Logicamente, quando no futuro esperamos que em breve esse valor seja determinado, seria então conveniente acrescentar aqui a entalpia de fusão do carbono. Então, o procedimento agora a seguir seria simplesmente pegar cada uma dessas entalpias individualmente, multiplicá-las pelo respectivo número de mols e somar esses valores. Então, neste caso, a equação seria obtida através do somatório do número de mols de cada um dos componentes do Gusa vezes as suas respectivas entalpias de aquecimento, incorporando as entalpias de mudança de fase. Nesse caso, procedendo a este cálculo, o valor dá em torno de 309.437 calorias ou 309,4 quilocalorias. Comparando com alguns dados encontrados na literatura em correlações para entalpias de aquecimento de Gusa, é possível constatar que os valores tabelados para um tipo especial de Gusa com composição bem próxima desse exemplo indicam valores que são da ordem de 2 a 3% de diferentes em relação a este número aqui, o que justifica o aproveitamento dessa metodologia para cálculo de entalpias de aquecimento de ligas. A seguir, faremos um exemplo semelhante para a entalpia de aquecimento de uma escória metalúrgica. Nesse caso, determinaremos a entalpia de aquecimento de 1 kg de escória de 25 centígrados até 1.500 centígrados. A composição da escória, 40% de CaO, 40% de sílica, 10% de MgO e 10% de alumínio. Isso aqui é aproximadamente uma composição típica de uma escória de um alto forno a coque. A temperatura da escória da ordem de 1.500 centígrados. O procedimento que será adotado aqui é semelhante ao que foi empregado no caso da entalpia de aquecimento do ferro Gusa. O primeiro passo consiste em determinar qual que é o estado físico da escória na temperatura de 1.500 centígrados. Para tal, utilizamos um diagrama de fase pseudo-ternário, onde os vértices aqui são os vértices com CaO, MgO e sílica, e esse diagrama foi construído. Em todos os pontos dele há um teor de alumina de 10%. Então, a gente observa que os vértices aqui agora eles são correspondentes a 90% de CaO, 90% de MgO e 90% de sílica, uma vez que o restante são os 10% de alumina. Marcando aqui o ponto correspondente à composição da escória que foi fornecida, 40% de sílica, 40% de CaO, 10% de MgO e os 10% de alumina, nós constatamos que o ponto cai nessa região aqui, e esta região corresponde à região onde as escórias estão 100% líquidas na temperatura de 1.500 centígrados, o que implica dizer que essa escória, nesta temperatura, estará 100% líquida. Repetindo então o procedimento que foi adotado no caso do ferro Gusa, construímos essa tabela onde temos cada um dos componentes da escória, os seus respectivos números de mols, considerando 1 kg da escória, o estado físico dos diferentes componentes a 1.500 centígrados, quando estão puros, constatamos que todos eles a essa temperatura estariam sólidos, e como vimos no slide anterior, nessa temperatura, na escória, todos esses componentes estão líquidos. Então, o que fazemos para determinar as entalpias é usar as expressões que estão propostas nos dados termodinâmicos para metalurgistas, assumindo as temperaturas ou a temperatura de 1.500 centígrados e usando as expressões pertinentes. Como essas expressões aqui vão determinar as entalpias quando esses materiais estão no estado sólido, devemos acrescentar as respectivas entalpias de fusão de cada um dos 4 componentes, que corresponde a 19.000 calorias para o caso do CaO, 3.600 para o caso da sílica, 18.600 para o MgO e 28.300 para o alumínio. Então, somando as entalpias mais as entalpias de mudança de fase, temos os valores individuais para cada um dos componentes, que
que são multiplicados pelos respectivos números de mols de cada um deles e somados. O resultado final para a score, 609,34 quilocalorias por quilo. Mais uma vez, comparado com algumas poucas correlações que são encontradas na literatura, esse procedimento fornece valores com diferenças da ordem de 3 a 5% em relação a algumas correlações experimentais divulgadas em alguns textos específicos da área siderúrgica. Mais uma vez, isso justifica a utilização desse tipo de procedimento como uma aproximação razoável em casos em que são necessárias as determinações dessas entalpias para essas substâncias compostas de diferentes materiais.